gastar meus dias assim, né? Em nome de Jesus. Amém. Quero te convidar a ficar de pé em seu lugar, nós vamos orar. E queria que você fechasse seus olhos, curvasse sua cabeça. E que você dissesse ao Espírito Santo, assim, lá no fundo do seu coração, sabe? Esse lugar que só você pode ir. Só você e Ele, né? Só você e Ele. Mas ninguém pode ir nesse lugar aonde o Espírito Santo quer chegar. Às vezes nem você mesmo consegue ir lá. Quantas vezes você não entende o que está te acontecendo? Não entende porque não tem como entender mesmo. O ser humano não é capaz de se compreender tão profundamente assim. Mas a palavra de Deus te dará compreensão. A palavra de Deus te fará entender quem você é. A palavra de Deus te fará entender o que está errado na sua vida. A palavra de Deus te fará entender os dons que Deus colocou em você, o valor que Deus colocou em você. A palavra de Deus te fará entender aonde Deus quer te levar, o que Ele quer fazer com a sua vida e o que Ele pode fazer usando a sua vida no reino dEle. A palavra de Deus te dá essa capacidade. Por isso nós precisamos abrir o nosso coração agora e falar: Senhor, fala comigo novamente. Pode falar: Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra, eu preciso ouvir a Tua palavra. Coloque a sua mão direita na altura do seu coração e ore, abra a boca assim e murmure e fale: Senhor, murmure no sentido de falar baixinho, né? E diga assim: Senhor, fala comigo, eu vou ouvir agora a Tua pregação, eu vou ouvir a Tua palavra, e a Tua palavra é viva. Fala com Deus, ora por mim, fala: Senhor, ali está um ser humano, precisa de Ti tanto quanto eu, mas ele é um instrumento que o Senhor vai usar agora. Então, usa a vida do pastor Elan. Senhor, eu quero ser esse instrumento para os irmãos aqui nessa noite. Glorifica o Teu nome. No nome santo de Jesus, eu oro. E eu creio, Pai, que a Tua palavra vai chegar ao fundo do coração de cada pessoa. Eu oro, eu agradeço, eu louvo, eu bendigo ao Santo Santo. Eu aproveito que todos estão de pé para colocar diante de Ti agora as necessidades de cada um. Eu quero te convidar a erguer a sua mão direita ao céu, num gesto onde você pede ao Pai que supra a sua necessidade, seja ela qual for. Fala com Deus, fala com Ele. Fala: Senhor, eu confio em Ti. O Senhor é a minha fonte, o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha esperança. Eu sei que tudo vem de Ti, eu confio em Ti, eu preciso de Ti. Supre, Senhor Deus, a nossa necessidade. Eu quero profetizar respostas de Deus para a sua vida nos próximos dias. Eu quero profetizar portas abertas para o Senhor te mostrar novos lugares, novas situações, novas realidades, novas condições, que Ele possa te mostrar para que você possa ter a resposta àquilo que está te atrasando, que está te travando. O Senhor há de revelar coisas que estão ocultas. O Senhor há de trazer à tona aquilo que está impedindo. O Senhor há de mostrar a você o caminho excelente. Ele fala assim: vocês devem me invocar, porque eu vou mostrar a vocês o caminho que vocês precisam seguir. Pai, muito obrigado, porque isso está acontecendo nessa noite. Eu oro e eu agradeço, em nome de Jesus Cristo. E agora, terminando, louvemos. Ergamos as mãos, ambas. Na medida do possível, levante suas mãos e tenha um minuto de glorificação do nome do Senhor. É hora de você abrir a sua boca e dar a Ele louvor, dar a Ele adoração e falar: Senhor, Tu és santo, Tu és tremendo, Tu és glorioso, Tu és o meu Deus, Tu és a minha força.
Nós te glorificamos, ó Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, Deus presente neste lugar, Deus cuja presença é percebida em nosso espírito. Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, presente neste lugar. É isso que dizem essas línguas estranhas. O Senhor é Deus Todo-Poderoso e está presente neste lugar. Os céus proclamam a glória desse Deus. E nesse exato momento, como em toda a eternidade, os querubins dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a terra toda está cheia da sua glória. Oh, rabastura baraco tostura barai, e a esse Deus diz essas línguas, e a esse Deus é devido santidade. Sede santo, que o vosso Deus é santo. Sim, Pai, nós te glorificamos. Deus de milagres e maravilhas. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Eu acho que a gente não deu um abraço em ninguém hoje, né? Por que você não dá um abraço aí, um aperto de mão em quem está do seu lado agora? Não teve esse momento por causa da mudança aqui de rotina do culto, né? Fala com o seu irmão assim: vamos ouvir a palavra de Deus agora. Sofia, eu vou usar a NVT em todos os textos, tá bom? Eu vou ministrar aos irmãos a palavra do Senhor, lá na Inglaterra ainda, uns 15 dias atrás, já com vontade de estar de volta, tá? Mas com vontade de continuar também fazendo com a minha família o que fomos fazer. É um misto de cadê minha casa, né? Além de tudo, eu senti falta de torresmo. Não tem torresmo. E a minha mãe fez torresmo, né? E lá na viagem eu já comi um torresmo. Inclusive eu quebrei um dente com torresmo. Eu fui notar isso hoje por causa do torresmo. Eu senti, e lá eu já senti uma limazinha, eu falei assim, ai, ai, ai. Aí eu fui olhar com calma, quebrou. Mas eu estava orando a Deus lá, como nunca parei de orar e não posso parar e ninguém pode parar. E acompanhando as coisas aqui, e no meu espírito vinha só uma palavra de Deus. Não mude o que eu estou fazendo. Continue falando sobre santidade. Porque Deus ainda nem começou a fazer o que Ele quer fazer. Se todo mundo falasse igual o Mateus agora, hein? Então eu vou falar de novo. Deus ainda nem começou a fazer o que Ele quer fazer. Não, eles estão falando com você? Não estão falando com você. Não é assim que se faz. Isso precisa mexer no nosso interior. Eu vou repetir. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais o seu coração sentiu as coisas que Deus tem preparado para aqueles que eu amo. E olha que nós temos visto muita coisa acontecer nessa igreja, hein? Muita coisa, muita coisa. Nós que estamos engajados na vida da igreja, nós temos visto maravilhas. Nós temos visto, olha bem, eu vou te falar algumas maravilhas. Uma, o Senhor tem salvado pessoas. Duas, o Senhor tem trazido de volta pessoas que estavam afastadas. Hoje, eu recebi um abraço aqui, que para mim foi simbólico demais. Ele está sentado aqui agora. Fica de pé, o Adri. Vira para a igreja. Vocês sabem quem é esse jovem? Quem sabe, levante sua mão. Muitos sabem. Quem não sabe, levante sua mão. Pode levantar sem medo. Deixa eu explicar quem é esse jovem. A nossa igreja, um dia, ela abraçou a missão chamada AMAC. AMAC é uma instituição que abriga meninos que foram afastados de suas famílias por causa da situação que viveram em suas famílias. A situação se tornou tão grave que eles perderam o vínculo familiar. E a AMAC hoje tem, se não me engano, o Júlio falou comigo 12, cadê o Júlio? 14?
12 meninos. E a nossa igreja, até hoje, nunca mais abandonou e nem vai abandonar. Ela está lá presente. Eu faço parte da diretoria. A nossa igreja está lá toda semana com uma célula da rede Paulo, toda semana lá com eles. E o Adri, quando ele chegou aqui na igreja, ele era um menino de talvez 7 ou 8 anos. Quantos anos você tinha quando você começou a frequentar a igreja? Fala para mim aí. Não é isso? 7 ou 8 anos. Um menino. Agora está aqui um homem. Quantos anos você está, Adri? 17. Vai fazer 18 em breve, será um homem adulto. O irmão dele, o Cauã, está trabalhando e é membro hoje da Assembleia de Deus. Esses meninos são muito bem cuidados pela AMAC atualmente, como sempre foram. Desde que nós assumimos, pastor Vanderlei, pastor Cássio, Igor, Júlio, cuidando com tanto carinho daquela instituição. O Adri chegou para mim e me deu um abraço hoje, um abraço de urso. Eu achei que eu ia morrer. Eu chegando de viagem, falei, meu Deus, vai me quebrar agora. Ele me deu um abraço e falou comigo assim, aqui é a minha casa. Foi o que ele falou comigo, aqui eu me sinto na minha casa, mais ou menos assim que eu entendi. Né? Então, aqui está uma maravilha de Deus. Tem tantas maravilhas acontecendo, né? Nós temos visto pessoas saindo das ruas, nós temos visto gente saindo das ruas no sentido de que viviam nas ruas e agora estão vivendo em família. Gente? Vou falar de novo. Viviam nas ruas, embriagados, beijando calçada, com a cara toda machucada. Estão agora aqui, nesse templo, agora tem mais de 15 pessoas que estavam nessa vida. Nesse exato momento. Sim. O Senhor tem recuperado pessoas. O Senhor tem restaurado casais, a nossa escola de casais. Eu estou maravilhado com as notícias que me chegam. Terça-feira agora vamos começar a escola de solteiros, já estamos com 25 inscritos na escola de solteiros, pessoas que querem estudar sua vida sentimental para receberem cura. Pode ser que ainda tenha vaga. Se você pedir, talvez nós concedamos. A gente arranja um espaço um pouco maior. O Senhor tem curado pessoas. Uma irmã expeliu um cálculo renal aqui no banheiro da igreja. Pelo que eu vi, aquela pedra é maior do que um caroço de feijão, ou estou enganado? Misericórdia, irmã. Só Jesus para fazer aquilo passar, ué. Não, no canal lá, naquele canalzinho mais de cima aqui, ó. Jesus, como assim? Eu vi o testemunho da Marcilene aqui, eu fiquei lá assim, Jesus. Aliás, está no YouTube para você divulgar. O Jesus que cura está aqui neste lugar nessa noite. E fazendo coisas grandiosas, despertando pessoas. Eu tenho visto um despertamento espiritual na vida dos jovens e adolescentes. As nossas crianças estão profetizando. O seu tempo a sócio com Deus. Eu vi aquilo ao vivo, gente. Eu vibrei demais com aquilo. O tempo a sócio com Deus. Na verdade é o tempo a sós com Deus. Mas o Davi veio aqui e deu um testemunho. O que aquela criança está vendo dentro de casa, gente? Uma criança só fala aquilo quando ela está vendo algo diferente dentro de casa. E essa família estava destruída. E ela agora está restaurada. Ou seja, santificai-vos, porque o Senhor fará o quê? Maravilhas no meio de vós. Meu irmão, vamos nos santificar mais. Deixa Deus agir. Deixa Deus fazer. Não trave o agir de Deus. Não trave o agir de Deus. Quando nós não nos santificamos, como a palavra manda, nós estamos atrapalhando o agir de Deus. Quando nós aceitamos qualquer forma de pecado permanente na nossa vida, nós estamos matando pessoas. Estamos matando pessoas. Que é isso, pastor? Meu irmão, analise a Bíblia. Se Deus depende da nossa santificação para fazer maravilhas, se não há santificação, as maravilhas não acontecem. As pessoas não são libertas. Se essa igreja não tivesse buscando uma santidade,
Homens e mulheres que estavam aí nas ruas, dando problemas e sendo problema, e vivendo um problema e morrendo precocemente, não estariam sentados aqui dentro agora como pessoas normais como você? Mas porque uma igreja se santifica, ela abre as portas dos céus, ela abre as comportas dos céus com santidade. E Deus pode derramar a coisa grandiosa, o amor dele, a graça dele, os milagres dele, as maravilhas dele, o agir dele, as respostas dele, o livramento dele. Quanta gente morre precocemente porque não está vivendo a vida que Deus preparou para elas. Está fora do plano de Deus. Acidentes acontecem, a pessoa perde a vida porque está fora do plano de Deus. Na santidade, o plano de Deus será executado. Você descobre seu ministério. Você descobre qual é o propósito de Deus na sua vida. Você toma gosto de novo pelo casamento. Na santidade, Deus pode fazer o que Ele mais sabe fazer. O impossível. Ele pode fazer o impossível. Por isso, santificai-vos é a palavra que não vai sair da pauta ainda. Nós ainda vamos ter um tempo, de hoje em diante, não agora, mas no próximo domingo, nós vamos começar a trabalhar com temas específicos de santidade em certas áreas da vida. Nós vamos trabalhar, por exemplo, a santidade nas finanças, a santidade no que você vê. Nós vamos trabalhar a santidade nas redes sociais. Nós vamos pregar sobre isso. Nós vamos trazer à luz da palavra como que um filho de Deus deve se comportar no tocante às áreas diversas de sua vida. A Bíblia é um livro de pode e não pode. A Bíblia não é um livro relativo. A Bíblia é pode e não pode. Nós estamos vindo agora de um lugar que talvez não seja novidade para ninguém aqui. O grau de miséria espiritual que existe na Europa. Irmãos, nós estamos agora na Escócia, e a cada 50 metros tem um templo do tamanho desse. A cada 50 metros, eu não estou exagerando. Vá a Edimburgo visitar aquela cidade e você vai ver o que eu estou falando. É de 50 em 50 metros. Houve um avivamento tão grande na Escócia, gente. Tão grande que, preste atenção, 98% da população escocesa era cheia do Espírito Santo. Olha isso. Mas este povo descuidou da santidade. Eles começaram a ser influenciados pelo que está acontecendo e continua acontecendo e começou a acontecer mais de 700 anos atrás. Filosofias mundanas entrando na igreja, enfraquecendo a doutrina cristã, relativizando os conceitos cristãos, como de fato hoje em dia, mais do que nunca, nós estamos sendo testados da nossa fidelidade para com Deus, porque há uma relativização, pessoas estão dizendo que a Bíblia deve ser reescrita, sendo que a Bíblia diz não é não, a Bíblia diz sim é sim, e isso não mudou em nenhuma área, gente. Não vai mudar, gente. O homem está tentando mudar as coisas. Sempre tentou com a ajuda do diabo. Sempre tentou. Na Escócia conseguiu. Hoje, nós vimos lá, nós fomos a um culto de uma igreja, a igreja escocesa, um culto em inglês. Nós fomos a este culto. E chegando lá, tinha lá 2 crianças, filhas de brasileiros. 2 escoceses, somente pessoas acima, não desfazendo disso, mas acima de 55, 60 anos de idade. Nenhum jovem na igreja. E o detalhe, o Sandro conhece tudo lá. Ele falou, Elan, aqui tá bom demais. Tem lugar que os templos, as pessoas vão aos domingos jogar baralho. Os crentes da igreja
Pecado jogar baralho? Não, eu não jogo. Não é pecado. Mas não é isso que eu estou dizendo. Templo é lugar de adoração. Quer ter área de lazer? Compra o estacionamento. Yes! Oh, falei até inglês agora. Pois é. É um encontro social. É um encontro social. Não é um encontro espiritual. Gente, eu vi, nós estivemos lá, nós presenciamos. Mas nós aqui temos desfrutado do agir sobrenatural de Deus, porque Deus tem encontrado, sim, um povo disposto a obedecer o mandamento: santificai-vos. Eu hoje vou fazer aqui um resumo muito rápido. Eu vou até optar por fazer uma leitura para não tomar o tempo maior do que o necessário ou disponível. E eu quero recapitular aqui de forma rápida alguns pontos. Primeiro, Deus é santo. E eu, Sofia, vou dispensar o uso do texto lá, tá? Porque para não tomar tempo. Deus é santo, mas se você quiser encontrar, pode. Isaías 6,3 diz: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Santidade é o principal atributo do caráter de Deus. Santidade é o maior desafio da vida de um ser humano. Pedro escreveu no capítulo 1, versículo 15 e 16: agora, porém, sejam santos em tudo o que fizerem, como é santo aquele que os chamou. Pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. O homem foi criado em pureza, gente. O homem foi criado em inocência. Mas na queda do Éden entrou a maldade, entrou o pecado. E ali o homem perdeu o seu estado de pureza e de inocência. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12, 14, diz assim: olha, esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Gente, sem santidade ninguém vai ver o Senhor. Ninguém vai ver Deus, não. Não vai ver Deus de qualquer jeito, não. Não pensemos que Deus vai dar um jeito no final, porque não vai dar. O jeito já foi dado lá atrás, na cruz do Calvário. Deus não vai dar jeito no final. Ele deu jeito lá atrás, na cruz. Santidade é um estado espiritual proporcionado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Veja bem, o que é um estado? A água está em estado líquido. Se eu aquecê-la, ela vai para o estado de vapor ou gasoso. Ela sai do estado líquido e vai para o estado gasoso. Pois bem, foi assim que Deus fez conosco. Ele nos tira do estado de pecado, jogando o seu fogo em nós, e nos coloca no estado de santidade. Preste atenção nisso, porque aqui é o ponto. Esse é o ponto para você se basear nele. Preste atenção. Como disse o apóstolo Paulo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos espiritualmente mortos, mas pela graça de Deus, nós fomos ressuscitados com Cristo. O estado do homem caído, e isso vale para a sua vovozinha, para o seu tio, para a sua mãezinha, se ele não recebeu Jesus, o estado espiritual dele é um estado de pecado. Mas aquele que recebeu Jesus no seu coração como Salvador e como Senhor, saiu do estado de pecado e agora está no estado de santidade. Líquido, gasoso. O fogo muda o estado. O fogo, o calor, muda o estado da água. Ela sai do líquido para o gasoso. Assim Deus fez com você. Pelo fogo, que foi a própria morte de Cristo. A maior tribulação que o ser humano podia passar. Pelo fogo daquela morte, você saiu do estado de pecado para o estado de santidade. E os santos que estão aqui nessa noite têm coragem de dar um glória a Deus, dar um glória a Deus mais alto que você puder. Você está entendendo? Sabe por quê? Porque nessa hora vem aquele dedinho do acusador. Santa, te conhece.
Santinho do pau oco. Não é assim que ele faz? Só que isso é ignorância. Porque o que Cristo fez é justamente para resolver esse problema. Qual o problema? A nossa incapacidade. A incapacidade de sermos santos por nós mesmos. Então o que ele faz? Ele morre em nosso lugar e por causa do sacrifício dele, eu agora posso levantar a mão sem orgulho e vaidade e dizer: sou santo, sou santo, sou santo, sou santo. Quem mais tem coragem? Vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Não estou brincando, não. Vamos ver. Não estou brincando. Eu não estou brincando. Levanta a mão direita aí, ou à esquerda, e diga: eu sou santo em Cristo. Não é você, é Ele. É Ele em você. Ele te tira do estado de pecado e te coloca no estado de santidade. Por causa de Cristo eu sou santo. Por causa de Cristo, é Cristo em mim. Não sou eu, é Ele em mim. Em Hebreus 10, portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. O sangue vai ser representado aqui hoje. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos, olha isso, com um coração sincero e plena confiança. A plena confiança é que me faz levantar essa mão agora, sabendo que eu sou falho, e eu dizer: santo em Cristo Jesus eu sou. É porque Cristo na sua carne abriu um novo e vivo caminho para mim. Apeguemo-nos, então diz assim o texto, ó, pois nossa consciência culpada, olha aí, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Por isso é necessário o batismo, inclusive. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir a sua promessa. E em Colossenses, Paulo escreveu: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. E comprou nossa liberdade e perdoou nossos pecados. Por meio da morte de Cristo, pagando o preço do pecado, somos mudados de estado. Nós mudamos de estado. Nós saímos do estado de pecado e passamos para o estado de santidade. Santidade também ela é uma condição que depende da sua conduta. Diga comigo assim: a santidade. Preste atenção no que você está falando. Olha, a santidade depende de mim. Uau! Depende de você. Tudo foi feito na cruz, é verdade, mas agora tem uma parte que cabe a nós. Eu vou ler para você isso na Bíblia. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 13 até o 16. Portanto, preparem sua mente. Isso está na NVT, talvez a Sofia vai colocar. 1 Pedro 1, de 13 a 16. Portanto, preparem sua mente para a ação e exercitem o autocontrole. Depositem toda a sua esperança na graça que receberão quando Jesus Cristo for revelado. Sejam filhos obedientes. Olha aí, está escrito lá. Sejam filhos obedientes. Não voltem ao seu antigo modo de viver, o estado antigo. Não voltem ao estado de pecado. Está escrito aqui: quando satisfaziam os próprios desejos e viviam na ignorância. Agora, porém, sejam santos em tudo. E é aqui que vai começar a nova série de mensagens. Sejam santos em tudo. Tem pessoas que elas dizem assim: não, eu estou servindo, mas nessa área eu ainda não obedeço. O mandamento é: sejam santos em tudo que fizerem. Tudo que fizermos tem que ser santo. Como é santo aquele que os chamou, pois as Escrituras dizem: sejam santos, porque eu sou santo. É tudo, gente. É tudo. Parece que há um senso na vida de algumas pessoas que certas áreas tem que ser do jeito do mundo.
No tocante a finanças mesmo, não é o assunto de hoje, vai ser talvez domingo que vem. Há uma dificuldade muito grande das pessoas de entenderem que Deus deixou na sua palavra um caminho para a vida financeira. Uma vez eu já escutei isso ao longo da minha vida várias vezes. Pastor, não tem jeito de ser diferente do que o mundo faz nessa área. O sistema é assim, pastor. Pagar juros é normal. Emprestar a juros é normal. É assim que é. Quando é que eu vou conseguir comprar alguma coisa se eu não fizer as minhas parcelas? A Bíblia diz que tudo deve ser santificado. Todas as áreas. O que nós vemos, o uso, agora mais do que nunca, com isso aqui na mão, isso está na mão de todo mundo. Se não santificarmos isso aqui pode estar matando muita gente. Isso aqui pode estar matando casamentos. Isso aqui pode estar matando empresas. Isso aqui pode estar matando ministérios. Por isso a Bíblia, para santificar, diz que tem que santificar tudo. Tudo. O seu vestuário precisa ser um vestuário santificado. Os maiores inimigos da santidade são a velha natureza, o tempo já está avançando demais aqui, o modo de viver da humanidade, o diabo, a velha natureza, o modo de viver da humanidade, a velha natureza, para quem não nasceu de novo. Quem não nasceu de novo não vai entender. Para que santificar? Então a velha natureza prevalece. Sabe por que alguns aqui podem estar resistindo ainda? Com pecados que não largam você? Não nasceu de novo. Não foi regenerado. O Espírito de Deus não tomou conta do seu espírito. O Espírito de Deus não se apossou, não te possuiu. Porque a questão não é quanto o Espírito Santo, quanto você tem do Espírito Santo, né? Isso é um chavão. Mas é quanto de você o Espírito Santo tem. Ele tem tudo? Ele tem tudo? O Espírito Santo tem todas as áreas da sua vida na mão dele? Todas. Todas. O Espírito Santo tem todas as áreas da sua vida na mão dele? Todas. As suas decisões são tomadas seguindo a direção do Espírito. Então, a santificação tem esses inimigos. A natureza, o mundo está aí, ó, gritando no nosso ouvido. Nós vimos o presidente da República discursando e dizendo, o nosso discurso tem que mudar, porque afinal de contas, eles estão aí defendendo família. O presidente da República atacando assim, ó, na nossa cara, dizendo claramente, o nosso discurso tem que ser contra esses valores, família, religião. Está na cara, gente. Não está mais oculto. Nós estamos assistindo aí, de camarote, o mundo agindo dessa maneira. Nós fomos a Londres agora. Nós estamos impressionados com o comportamento das pessoas, o comportamento leviano das pessoas. Escancarado assim, ó, a céu aberto. Práticas. Que a palavra de Deus diz não. Então, para concluir, quais são os recursos que Deus nos dá? Eu estou adiantando muito aqui, porque eu ia demorar um pouco mais aqui, mas não estou concluindo agora. Quais são os recursos que Deus nos dá? Para que nós possamos então continuar aceitando o projeto dele de uma vida de santidade. O primeiro recurso, nós vamos lembrar dele nessa noite. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário.
Está escrito assim, ó. Mas se vivemos na luz, como Deus está na luz, 1 João 1, 7 a 9, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmamos que não temos pecados, enganamos a nós mesmos e não vivemos na verdade. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. E nos purificar da injustiça. E nos tornar pessoas santificadas. Que a família olha para cada um de nós e diga, ele é o ela. Eles são santificados. Que os seus colegas de trabalho cheguem a dizer assim, não, muda a conversa porque ele chegou. Muda a conversa porque ele chegou. Você ser reconhecido como um cristão em um lugar, alguém apontar e falar, você é cristão. E sabe por que a pessoa fala isso? Só porque o Espírito Santo testifica no espírito dela. Não é por causa de aparência. Você é um cristão. Você é um filho de Deus. Então o sangue de Jesus é o primeiro recurso. Qual o segundo recurso? Aleluia. Esse a pastora Titi estava ensinando as crianças. E a igreja tem sido ensinada. O Espírito de Deus que habita dentro de quem recebeu Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Romanos 8, 16, 17 diz, pois o seu Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos seus herdeiros e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Alguém pode falar assim, santidade é muito difícil. Será difícil se o sangue de Jesus ainda não valeu para você e se o Espírito de Deus não habita em você. Porque se o sangue valeu para você e o Espírito de Deus habita em você, você já tem o poder necessário para ser santo diante de Deus. A palavra de Deus também é outro recurso tremendo que o Senhor deixou para a nossa santificação. A Bíblia diz assim, vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Esse é um ponto muito importante que eu quero usar muito aqui para frente. Que é assim, você poder entender assim, como que eu me santifico? Ora, eu me santifico pela obediência à palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz a respeito desse assunto? É isso que eu vou fazer. É isso que eu vou praticar. Nós encontramos com diversas pessoas nessa viagem que vieram até nós, realmente saíram de suas casas, vieram nos encontrar, pessoas queridas, pelo carinho, pelo cuidado, mas o Senhor falava comigo assim, pode ir cozinhando o galo aí, porque daqui a pouco eu vou chegar onde eu quero. Em quase todos os encontros, que foram mais de 15, com pessoas diferentes ao longo desses quase 30 dias, em todos esses encontros, nós tivemos que confrontar as pessoas que estavam guardando mágoas. Guardando mágoas. E o que a Bíblia diz sobre santidade a respeito disso? Longe de vós toda raiz de amargura. Tome cuidado para ninguém se torne como uma planta amarga que contamina toda a existência. Aí o que você tem que fazer? Eu terminava as conversas com essas pessoas dizendo assim, você escutou tudo que eu te disse, não escutou? Eu escutei. O que você vai fazer com o que você escutou agora? Eu vou pedir perdão. Eu vou liberar perdão. Então tá bom, então pega o seu celular agora e manda mensagem. Nós vamos nos santificar em tudo? Sim ou não? Em tudo, gente? Em todas as áreas? Então pode preparar, porque o que vem aí, você nem viu começar ainda. Termino. Outro meio de santificação é a igreja. A igreja, isso aqui, ó, convivência. Não é o templo, convivência. Convivência com pessoas que temem a Deus. Não com pessoas perfeitas,
Não tem ninguém perfeito, nem o pregador, ninguém aqui perfeito. Mas estamos buscando um caminho reto, um caminho verdadeiro, um caminho de santidade. Se você entrar nessa onda de que, não preciso congregar, não dependo de igreja, esse negócio de pastor, essa pessoa não nasceu de novo, essa pessoa não sabe o que é Cristo, essa pessoa não sabe o que é corpo de Cristo. A igreja é um instrumento de santificação, gente. É no convívio da igreja que nós somos testados e apurados e podemos confessar nossas culpas uns aos outros. Um instrumento poderoso que nós temos para a nossa santificação é a confissão dos nossos pecados. É você se inscrever para um seminário chamado Caminhos de Deus, deixar Deus te mostrar qual a área que está doente na sua vida, e lá no pequeno grupo você rasgar o coração e confessar suas culpas. Entre muitas pessoas que nós encontramos nesses últimos 30 dias, várias fizeram suas confissões. Várias fizeram suas confissões. Arrependeram-se dos seus pecados. Sem confissão. Sem confissão. Não pode haver perdão. E a Bíblia chega a dizer, confessai vossas culpas também uns aos outros. Eu confesso para Deus, sim, Ele te perdoa. Mas muitas vezes, enquanto você não abre o seu coração com as pessoas à sua volta, você não fica livre daquele pecado, daquele fantasma, daquele incômodo. Eu termino então dizendo como é que um ser humano pode passar para o estado de santidade. Ele precisa nascer de novo e tomar a decisão